em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Minha saudação, minha alegria. Obrigado, querido. Minha alegria e um privilégio poder estar aqui. Pastor Edmilson falou muito bem. Eu vinha muito a Venâncio quando na minha infância, nós tínhamos excursões da cidade de Sapucaia que vinham muito, faziam muito esse intercâmbio, tempo do pastor Pedrinho, pastor Enio, pastor Edmilson, esse tempo muito bom, Os anos passaram, e ele brinca que ele esteve lá pregando para os jovens, e eu estava dizendo para os irmãos ali, é porque ele com 60 anos, ele está mais novo que eu, e está sempre empolgado, sempre, Mas bênção de Deus, ver os anos, irmão Dorival, que passaram, e nós continuamos aí servindo ao Senhor, amém? E bom, pastor Edmilson, saber, e tenho essa convicção, que tu continuas o mesmo, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo, servindo ao Senhor. Isso traz inspiração. Que Deus continue te abençoando, te honrando. Obrigado pela hospitalidade, irmã Marta, pastora Marta, pastor Edmilson, o carinho, Minha esposa Ana está conosco. Ontem tivemos aqui um evento para casais, viemos aqui representando o departamento de casais da Cibiergs, da convenção aqui do estado, e muito bom o trabalho que os irmãos estão fazendo, ver esses casais motivados aí, bênção de Deus, amém? Trago uma saudação em nome da nossa igreja em Frederico Westphalen, essa igreja, e há muito tempo eu queria vir, pastor, não conseguia, nós não conseguimos organizar uma agenda para estar aqui, mas hoje eu estou aqui e posso ver o progresso da igreja, o crescimento da igreja e tudo que Deus está fazendo, e isso alegra o nosso coração, amém? Vamos então à palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, ou quem sabe teu smart, teu telefone, em Lucas capítulo 5, nós vamos ler os versos que seguem, e nessa noite, como foi projetado aqui, eu quero falar sobre a relação de Jesus, diante do nosso fracasso, E creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Talvez você já ouviu muitas palavras, sobre esse texto. Esse texto, para mim, é um texto maravilhoso. Toda vez que eu ministro sobre ele, eu tenho uma nova experiência de Deus na minha vida através desse texto. Esse texto me inspira, esse texto fala muito ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se, e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos eles, bem como de seus companheiros, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ambos os barcos à praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Amém? Curva a tua fronte. Pai,
Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui essa noite para ministrar essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nessa noite nos congregou aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Obrigado pelas vidas que estão escutando, ouvindo e partilhando através das transmissões. Senhor, que o Teu Espírito Santo alcance cada lar, cada família, para a glória do Teu nome. Assim agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito e por aquilo que ainda o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Eu gosto muito desse texto e eu gostaria de partilhar, né, o primeiro aspecto da minha mensagem nessa noite vai nos mostrar algo que o texto revela para nós. Jesus viu o que ninguém estava vendo. É interessante esse texto vai narrar nessa história, dizendo que pela manhã cedo, Jesus estava caminhando à praia de manhã cedo, e havia já em torno de Jesus uma grande multidão. Se nós estudarmos o Novo Testamento, nós vamos ver isso. Aonde Jesus estava, sempre havia multidões querendo ouvir da sua palavra. Pessoas que queriam ouvir a palavra de Jesus. Pessoas que estavam ali pelos sinais, pelos milagres, por aquilo que Jesus realizava. Porque eu creio, e a Bíblia revela isso para nós, que aonde Jesus passava, algo acontecia. Em cada lugar que Jesus se movia, algo diferente acontecia. Não era diferente nesta manhã. Nesta manhã, Jesus estava caminhando sobre a praia e havia uma grande multidão em torno de Jesus. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Jesus maravilhoso. Eu vejo um Jesus que se importa muitas vezes com as nossas necessidades. Um Jesus que conhece os nossos desafios e reconhece até mesmo os nossos fracassos. Porque o texto vai revelar isso para nós. O texto vai dizer para nós que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus olha ao longe e vê 2 barcos. Pescadores que haviam descido, e o texto diz, e lavavam as redes. Nada que pudesse chamar atenção naquele contexto, porque naquela aldeia e naquela região era típico de haver pescadores, barcos, pessoas naquele lugar. E é interessante que Jesus não vê ali 2 grandes barcos. Deus não vê ali, se fosse nos nossos dias, 2 navios cargueiros, quem sabe 2 iates, algo que chamasse atenção. Mas o texto diz, Jesus olha ao longe e vê 2 barcos e pescadores que lavavam as redes. E isso traz uma lição tremenda ao nosso coração nessa noite. Primeiro, eu aprendo algo importante, eu quero transmitir para você nessa noite. E Jesus está atento ao que está acontecendo na tua vida. Talvez você esteja orando, você esteja clamando e parece que o céu está de bronze. Talvez você esteja dizendo, talvez Deus não esteja observando. Será que Deus não sabe o que eu estou atravessando? Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, para dizer para você, Jesus está atento ao que está acontecendo. Mas uma coisa ao longo da minha caminhada cristã eu aprendi: Jesus não chega adiantado, Jesus não chega atrasado, Jesus chega sempre no momento certo. Talvez aqueles pescadores não sabiam, pastor, mas Jesus iria chegar naquele lugar, e quando Jesus chega para transformar. Jesus chega para fazer algo extraordinário. Jesus não chega para dar continuidade no que está acontecendo, não. Jesus chega para transformar, para mudar, para realizar algo sobrenatural. A Bíblia vai narrar isso e vai dizer para nós que aqueles pescadores estavam naquele dia frustrados.
decepcionados. Você já passou por isso na tua vida? Momentos de frustração, momento de decepção. Você é crente, você teme a Deus, você busca a Deus, mas isso não invalida dificuldades na nossa caminhada. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro vai escrever, João vai escrever sobre isso, dizendo: e qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Ei, eu não sei o que você está atravessando, eu não sei qual o teu problema, mas eu sei de uma coisa: quando Jesus chegar, tudo isso vai mudar, porque Ele tem poder. A Bíblia vai dizer, e eu acho lindo esse texto, que Jesus estava no meio de uma multidão. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas, pastor, querem o afã, querem os nomes nos outdoor da vida, querem ter o seu nome reconhecido, querem estar no meio da multidão. Mas Jesus não se impressiona com multidão. Jesus se impressiona com um coração contrito e quebrantado. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não precisa ir para uma mega igreja. Você precisa clamar a Deus daí, da onde você está. Você precisa abrir o teu coração e entender que o Senhor é poderoso para te abençoar. Sabe o que eu aprendo nesse texto? O texto diz que Jesus deixa a multidão e vai ao encontro de pessoas necessitadas. O texto vai dizer algo para nós, e eu aprendo muito. O segundo ponto daquilo que Deus colocou no meu coração: Jesus entra no barco de Simão. Mas sabe o que me chama a atenção? Foi que Simão não chamou Jesus. Simão não gritou para Jesus e disse: ei, Senhor, chega aqui. Simão estava frustrado, decepcionado, entristecido. Aqueles homens viviam da pesca, e naquele dia eles iam chegar em casa sem ter o recurso para poder comprar o leite da criança, para comprar, quem sabe, o remédio que precisavam, a roupa. Aqueles homens viviam da pesca, aqueles homens dependiam daquela noite de trabalho para que no outro dia eles tivessem recursos para poder tocar as suas dificuldades. E sabe, quando eu estava analisando esse texto, eu entendi uma coisa. Simão não gritou: ei, Senhor, eu estou em necessidade, venha. Ei, Jesus, eu preciso de ti. Não, a Bíblia diz que Simão não convidou Jesus. O texto diz que Jesus entra no barco de Simão. Num dia em que Simão estava frustrado, decepcionado, num dia em que Simão queria lavar as redes, guardar tudo e ir para casa, Jesus entra no barco. E ao longo dos meus anos de ministério, eu tenho orado a Deus e dito para o Senhor: Senhor, se algum dia eu não te chamar nas minhas escolhas ou nas minhas decisões, se algum dia eu não te convidar, entra no barco, porque sem ti nada podemos fazer. Simão não chamou, mas Jesus entrou no barco. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para o barco pode representar o nosso ministério, a nossa casa, a nossa família. O barco pode representar a educação dos nossos filhos. Às vezes, talvez você não convidou Jesus e hoje você está passando por problemas, por dificuldades no teu casamento, na tua educação de filhos. Mas eu quero ser profeta de Deus para dizer para você: ei, talvez você não convide Jesus, mas Jesus está disposto a entrar nesse barco. Jesus está disposto a entrar nessa casa. Jesus está disposto a entrar nesse ministério. Jesus está disposto a entrar na tua família. Jesus está disposto. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco
de Simão. Jesus entrou na vida de Simão naquele dia. Simão não chamou, Pedro não clamou por Jesus, mas Pedro estava frustrado, decepcionado. E no momento que nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados, é o melhor momento para Jesus entrar na nossa vida. Porque quando tudo está bem na nossa vida, quando a nossa conta financeira está bem, quando a saúde está bem, quando tudo está bem, nós não convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Mas quando tudo começa a ruir, mas Jesus é tão maravilhoso que mesmo quando estamos quebrados, quando nós não temos nada para oferecer, Ele chega. Ele não nos rejeita. Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado. Ele chega no momento certo. Porque é nesse momento que nós paramos para ouvir a voz do carpinteiro. Jesus não era pescador, Ele era o criador de todas as coisas, mas encarnado, Ele era carpinteiro. Pedro era o profissional da pesca. Pedro sabia tudo de pesca. Pedro respirava a pesca. Se aquele barco estivesse cheio de peixe e Jesus fosse entrar naquele barco, Pedro ia dizer: ei amigo, desça do barco. Se aquele barco, pastor, estivesse cheio de peixe naquele dia e Jesus fosse subir no barco de Pedro, Pedro diria: ei Jesus, desça do barco. Quem chamou você aqui? Mas o barco estava vazio. Pedro estava quebrado, seu coração naquele dia cansado. E aí Jesus entra e senta no barco. E sabe o que eu vejo nesse texto? Jesus só não senta no barco, Jesus assume o controle. Jesus diz para Pedro: puxa o barco de volta para a água, porque nesse barco eu vou pregar. O que você faria? Talvez nós temos aqui alguns profissionais liberais. Talvez você trabalhe com um aplicativo. Já pensou você fazer uma corrida, correr a noite toda na cidade e não pegar uma corrida, ninguém te chamar? E quando você está botando o carro na garagem, alguém chegar no portão e dizer: amigo, tira o carro para fora, porque agora você vai fazer muitas corridas. Já pensou você ser um dono, quem sabe, de um açougue? Você passou o dia todo, passou o meio-dia, não vendeu 1 quilo de carne, deixou o açougue aberto o dia todo, até a noite não vendeu 1 quilo de carne, você está fechando a porta. E alguém diga: ei amigo, abra a porta, que agora você vai vender tudo que você tem aí. Você abrir a porta. Foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro trabalhou a noite toda, não pegou nada. Jesus entra no barco, e não entra só no barco, Ele dá ordens. Ele diz: ei amigo, puxa o barco, nós vamos de novo, nós vamos pescar. Jesus, tu é carpinteiro, eu sou o profissional da pesca, eu é que sei. Mas naquele dia Pedro estava quebrado. Pedro puxou o barco, entrou mar adentro, e Jesus começou a pregar. Eu não sei o que Jesus pregou naquele dia, eu não faço a mínima ideia. Mas uma coisa ao longo da minha caminhada eu aprendi: uma palavra de Jesus muda tudo. Ah, como nós precisamos de uma palavra de Jesus.
naquele dia, Pedro ouviu a palavra de Jesus. Naquele dia, aquele homem sanguíneo, aquele homem impulsivo, aquele homem que era dono de si, ele ouviu Jesus ministrar. Ele sentou para ouvir aquele que tem as palavras de vida eterna. Quem estava no barco não era qualquer um. Quem estava naquele barco manda nos céus, manda na terra, manda embaixo da terra. Quem estava naquele barco era Jesus de Nazaré. Quem estava naquele barco tinha poder e autoridade. Quem estava naquele barco tinha poder para transformar todas as coisas. E eu fico às vezes imaginando como seria maravilhoso ouvir Jesus ministrar. Pedro, o texto vai dizer que Pedro, ele ouviu a palavra de Jesus. E sabe o que eu vejo nesse texto? Jesus dando direção, porque a palavra do Senhor, ela nos dá direção, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta, porque indiferente da situação que você esteja vivendo, tua família esteja passando, tua empresa esteja passando, ei, quem sabe é momento de você parar tudo para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para a tua casa, para ouvir aquilo que Ele tem para a tua família, para ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. E a Bíblia vai dizer isso. Pedro ouviu a palavra do Senhor. E eu amo esse texto maravilhoso, meus queridos irmãos, porque nesse texto eu aprendi, eu observando esse texto, eu vi um Jesus que se importa até mesmo com os nossos fracassos. Um Jesus que se importa com as nossas dificuldades, se importa com os nossos problemas, se importa com as nossas dificuldades que nós enfrentamos, algo cotidiano do nosso dia a dia, mas não escapa dos olhos do Senhor. E o texto vai revelar isso para nós. E sabe o que eu observei nesse texto? Nesse texto eu conheci um Jesus que, além de se importar com as nossas derrotas, Ele tem um projeto de vitória. Naquele dia, Jesus entrou no barco de Pedro, porque Jesus tinha um projeto para a vida de Pedro. Pedro não sabia, mas na agenda do Senhor já estava marcado aquele dia. O Senhor tinha um projeto diferente. Pedro estava preocupado com a pesca, Pedro estava preocupado com a empresa, Pedro estava preocupado com os negócios, mas Deus tinha algo maior na vida de Pedro. A Bíblia vai dizer isso para nós, e esse texto é muito maravilhoso, porque o texto diz que quando Jesus acabou de pregar, Jesus acabou de ministrar o seu sermão, naquele dia, Jesus olha para Pedro e diz algo para Pedro, diz: Pedro, puxa o barco, porque agora nós vamos pescar. Pedro, agora nós vamos pescar. E sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto? O último tópico da minha mensagem, ele nos leva a experiências mais profundas. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que quando nós obedecemos no raso, quando nós paramos para ouvir Jesus e nós obedecemos, um dos grandes requisitos para Deus fazer algo na nossa vida não é os nossos dons, não é os nossos talentos, não é a nossa capacidade, porque tudo isso vem de Deus. Para que Deus possa fazer algo na nossa vida, nós precisamos primeiro obedecer. Obedecer em todas as coisas, e principalmente nas pequenas coisas. Porque se Pedro não tivesse
obedecido a Jesus, ele não teria sido abençoado. Se Pedro tivesse dito para o Senhor já no início, pastor, se ele tivesse dito para o Senhor assim: nós pescamos a noite toda, não apanhamos nada, não, vamos tirar o barco daqui, ele não teria sido abençoado. Mas Jesus disse: Pedro, puxa o barco para a água. E Pedro obedeceu. Estava tudo dando errado, mas Pedro confiou e Pedro obedeceu. Talvez esteja muita coisa dando errado e você está se perguntando: por que está dando errado? E eu quero ser profeta para a tua vida, para dizer: porque você entrou na escola de Deus. Na escola de Deus ninguém cresce pelo talento, ninguém cresce pelo dom, porque tudo isso é Deus que te deu. Se você chegou aonde você chegou, ei, você pode ter uma mega empresa, Rui, quem te deu foi o Senhor. Se você tem capacidade para administrar, ela vem de Deus. E se alguma coisa está dando errado hoje, e talvez você esteja perguntando: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso com a minha família, na minha casa, na minha empresa, no meu ministério? Ei, eu quero te dizer: você foi matriculado na escola de Deus. Obedeça, mesmo nas pequenas coisas. Se é para limpar, limpe. Se é para trabalhar, trabalhe. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para fazer, faça o que é para fazer. Obedeça nas pequenas coisas, porque se você for obediente nas pequenas coisas, Deus vai te levar a águas mais profundas. Deus só faz grandes coisas em quem tem um grande relacionamento com Ele. E não tem como nós passarmos por um relacionamento com Deus, primeiro, sem obedecer. Segundo, sem reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Ele é Deus. Ele tem o poder. Ele pode mudar a história. O médico pode dizer que não dá, mas se Jesus disser que dá, dá. Alguém pode dizer para você que essa causa está perdida, mas se o Senhor entrar na história, Ele muda a história. Alguém pode dizer: o casamento acabou, mas se o Senhor entrar nessa família, restitui a família e glorifica o nome dEle. Ei, a última palavra vem do Senhor. Ele ainda tem todo o poder. A Bíblia vai dizer, e eu amo essa parte do texto. O texto diz: quando ele acabou, versículo 4, quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-o ao largo e lançai as redes para pescar. E aqui Pedro começa um diálogo com Jesus, como eu e você. Muitas vezes fazemos isso, pastor. Muitas vezes nós não temos a direção, nós não temos a resposta. E Pedro diz para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Era verdade, eles trabalharam a noite toda. Eles passaram pelo sofrimento, o desgaste. Lança a rede, nada. Puxa a rede, lança do outro lado. A noite toda não apanharam nada. Detalhe, não era mais hora do peixe, não tinha mais horário para pesca. E Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas Pedro ouviu a palavra de Jesus. Pedro entendeu quem era Jesus. E ele diz: mas sobre a tua palavra. Há uma diferença quando eu lanço a rede na minha vontade, mas há uma diferença muito grande quando eu lanço a rede de acordo com a vontade de Deus. Ei, na vontade de Deus a rede enche. Na vontade do Senhor a bênção chega. No propósito de Deus as coisas acontecem. Talvez você está remando, você está lutando, você está fazendo com o teu braço, você está fazendo com o teu talento, você está fazendo, mas você não está fazendo na direção de Deus, no tempo de Deus, no propósito
propósito de Deus, na vontade de Deus. Ei, pare para escutar a vontade de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família, porque no tempo de Deus as coisas acontecem. Pedro diz: nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E o texto vai dizer que quando eles lançaram as redes, veio tanto peixe. O texto vai dizer que as redes estavam se rompendo. O barco encheu, quase foi a pique. E eles começaram a chamar os companheiros dos outros barcos, dizendo: ei, vem porque vai afundar. Vem, a bênção é muito grande, não cabe mais. E a Bíblia diz: encheram ambos os barcos. 2 barcos agora. Uau, cheio. Sabe o que eu aprendo na palavra de Deus? Que quando nós obedecemos ao Senhor, seja nas coisas simples, mas nós obedecemos. Às vezes nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele. Às vezes nós até deixamos de viver os nossos sonhos, os nossos projetos, para viver os projetos e os planos dele. Quando nós obedecemos, a bênção chega, a vitória chega. A Bíblia diz que Ele é o único que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou do que nós pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Não é pelo nosso braço, não é pelo nosso intelecto, não é por você, é por Ele, é para Ele, é para a glória dele, é para o nome dele, é Ele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, tudo é sobre Ele, não é sobre nós, é sobre Ele. Por isso Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo: porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que tanto no céu como na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A Bíblia diz que Pedro, vendo aquilo, Pedro se atira, prostrar-se, proscrinel, dobrar-se, curvar-se, jogar-se. Pedro se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Senhor, retira-te de mim. E sabe o que eu acho mais lindo em Jesus? É que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não sabes de nada. Hoje eu estou te chamando para o ministério. Hoje eu vou escrever a partir de hoje uma nova história na tua vida. Pedro, a partir de hoje tu não vai mais ser pescador de homens. Doravante tu me será útil no ministério. Tu vai ganhar almas, tu vai fazer o meu nome ser conhecido, tu vai glorificar o meu nome. E a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se rende aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega para transformar, Jesus chega para mudar, Jesus chega para restaurar, Jesus chega para fazer coisa nova. E não é qualquer coisa, é coisa extraordinária. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero encerrar essa palavra. Eu quero concluir essa palavra com um texto, com o versículo 11, que diz assim:
E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aproveite talvez esse momento de fracasso que você está vivendo hoje. Talvez esse momento de derrota. Talvez você esteja vivendo um momento de frustração. Aproveite esse momento, porque esse é o melhor momento para Jesus se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família. Talvez você esteja olhando apenas o que está acontecendo, mas eu quero te dizer nessa noite: o Senhor, aquele que tem todo o poder, Ele tem coisas maiores na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Esse não é o final. O momento que você está vivendo não identifica aquilo que Deus ainda vai fazer. Ei, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, meu irmão, para dizer que o Senhor continua fazendo coisas extraordinárias. Esse é o melhor momento para o carpinteiro se apresentar na tua vida. Eu quero terminar essa mensagem, pastor, e se o Senhor me permitir, eu gostaria de orar por pessoas aqui nessa noite. E eu quero terminar essa mensagem, eu quero convidar você. O texto diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. O que você precisa deixar que você ainda não deixou, por amor a Jesus? Pedro entendeu, o barco estava cheio. Pedro naquele dia foi conhecido e reconhecido em toda aquela aldeia. Muitos falaram, até hoje estamos pregando, 2000 anos se passaram sobre a pesca maravilhosa. A fama de Pedro naquele dia cresceu muito. Algo extraordinário aconteceu. Pedro podia apenas ficar com a bênção e deixar Jesus ir embora. Mas naquele dia Pedro entendeu algo que eu e você precisamos entender, que pode virar uma chave na tua vida. Pedro entendeu que aquele que estava no barco mandava no céu, mandava na terra, mandava nas águas. Pedro entendeu naquele dia que aquele que fez aquele milagre podia fazer muitas vezes mais aquele milagre, e de fato Jesus o fez. Pedro entendeu que abandonar tudo naquele momento e seguir a Jesus era a melhor escolha da sua vida. Pedro entendeu naquele dia que Jesus era Senhor, e que como Senhor Ele podia fazer tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo na tua casa, na tua família, no teu ministério. Ei, você precisa fazer como Pedro. Suriandaramasi. Você precisa abandonar tudo e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu abro mão de tudo. Nós cantamos às vezes esses louvores: eu abro mão de tudo. Mas talvez há pessoas aqui nessa noite que ainda precisam abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas de lado e dizer: eu prefiro ficar com Jesus. Fale o que falar, diga o que disser. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus na minha família, eu quero que Jesus esteja no centro. Eu quero convidar você a abrir o altar do Senhor, enquanto o ministério vai estar ministrando aqui.
Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como você faz aqui, pastor, se vocês oram pelas pessoas, eu não sei, mas eu senti de Deus de orar pela tua vida, e eu quero abrir o altar do Senhor nessa noite para algum corajoso, corajosa como Pedro, que queira dizer nessa noite: ei, eu quero deixar tudo, mas eu quero viver Jesus na minha vida. Eu quero ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus para minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim viver. Eu quero o novo de Deus. Eu quero experiências mais profundas. Eu quero o Senhor na minha vida. E se você quer Jesus na tua vida, de fato e de verdade, eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, quem sabe seja a noite de você romper e dizer: Senhor, eu quero experiências mais profundas. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela tua igreja, teus filhos, tuas filhas nessa noite, Pai. Eu quero nessa noite, Senhor, ministrar sobre a vida da tua igreja. Senhor, o novo do Senhor, experiências maiores contigo, sobrenaturais. Pai, renova, restaura, aviva, transforma. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja nesse lugar. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite. Deus, nós declaramos nos lares, nas famílias, a bênção do Senhor, o agir do Senhor na vida do teu povo, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda fará, para a glória do teu nome. Pai, abençoa, Senhor, ó Deus, a vida do pastor, a pastora, os obreiros, a igreja do Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Obrigado por aquilo, Senhor, que o Senhor fará para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus. 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 Espírito, que a minha vida seja a tua vida.
Você que está no banco, continua orando, vai orando, vai orando. Mais, 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 vai, vai. Vai orando, vai, mais, 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 vai orando, vai. Sim, lá no banco, vai orando. Oh, alguma coisa está sendo deixado, vai orando, ora, vai, vai. Está sendo deixada essa noite. Alguma coisa está sendo deixada essa noite. Alguma coisa, vai orando, vai, vai. Essa é a tua noite. Esse é o teu momento. Esse é o teu momento. Oh. Sim, sim. Esse é o teu momento de deixar. Sim. Esse é o teu momento. Esse é o teu momento. Ei, ela marcada bagai. Ei. Charamanga do Lima, cheira banana. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo da tua vida, esse é o tempo da tua história. Ei, ei, tem algo novo para tua vida, tem algo novo para tua casa, tem algo novo para tua família. Tem algo novo para tua história. Vai lá baixar. Ei, camadai. Ei, Quem mandou largar a rede? quem mandou você vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos? Ei, ei, quem tem ouvidos? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Diga, Manai. Sua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não pare, volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Assim diz o Senhor, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tem uma palavra no meu espírito essa noite.
alguém que nos ouve em casa. Mas alguém tem que soltar alguma coisa. Tem alguém que ainda está apegado em alguma coisa. E a palavra do meu espírito é: solta. 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 Foi o divisor de água na vida de Pedro. Solta, larga o barco, larga. Mas e agora que está dando tudo certo, Senhor, na minha vida? Agora que as coisas estão acontecendo na minha vida. Ai, quanto tempo eu esperei e agora chegou. Mas agora. Você que nos ouve essa noite, em casa ou aqui, eu creio que no decorrer da semana o Espírito Santo vai continuar falando contigo, viu? O Espírito Santo vai continuar falando no teu coração. Tem gente que vai sonhar. Tem pessoas que vão sonhar. Eu quero te dizer, tenha um coração para reconhecer a voz do Senhor, porque basta uma palavra, meu pastor, hein? É uma palavra. É só o que tu precisa. É uma palavra, é uma palavra. É uma palavra. Esteja atento durante essa semana, viu, queridos? Esteja atento essa semana. Esteja atento. Estejam atentos durante essa semana. Talvez enquanto você estiver dormindo, talvez quando você vai ao banheiro, talvez enquanto você estiver trabalhando, o Espírito vai estar lá para falar com você. Nós estamos na metade da corrida de 2025. O ano ainda não acabou. A obra que o Senhor tem para fazer através da tua vida em 2025 ainda não acabou. Ainda não acabou. Oh, aleluia. Luquinhas. Glória. Glória a Deus, meus amados. Palavra poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Israel, pastora Ana. Eu acabei me esquecendo de um detalhe bem importante. Todos aqueles que estão nos visitando essa noite, pedirei para que ligassem as luzes nesse momento, se possível, amém. Nós temos o irmão Joel lá atrás. Nós temos a Ângela aqui também, a Ângela levantando sua mão ali. Eu vou estar também ali na saída. Você que está nos visitando pela primeira vez, não saia sem conversar conosco, tá? Nós temos algo para vocês ali, nós precisamos conversar rapidamente. Amém? E para todos nesta noite, a celebração ela não termina aqui, tá? Ela vai continuar onde? Nas nossas células. Então você durante a semana não fique de fora da sua célula. E você que ainda não participa de alguma célula, corra, né? Corra, procure os líderes aqui na nossa congregação e faça parte dessa família abençoada. Amém, meus amados? Uma semana abençoada e poderosa na vida de cada um de vocês. Amém. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, irmão. Deus mandou te dizer que vai acontecer e mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer e mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar e tudo vai passar.
chegando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí!